Nós vamos falar sobre um assunto polêmico. Polêmico para alguns, polêmico no meio evangélico, polêmico para aqueles que não têm conhecimento. Vamos falar sobre o batismo. O batismo é algo muito interessante. Quando o nosso querido Martim Lutero, por volta de 1550, começou uma grande revolução, porque Martim, ou Martinho, para os menos íntimos, Martim Lutero, para os mais amigos, que conviveu mais próximo com ele, Lutero fez uma revolução dentro da igreja romana, porque Lutero começou a perceber que a igreja romana tinha um monte de coisa errada. E Lutero então começou a protestar e colocou 95 teses famosas e começou a protestar contra tudo aquilo que era pregado. Só que Lutero era um padre, teólogo, mas um padre. Então, a partir daí ele protestou, surgiu a igreja cristã protestante, que na verdade Lutero tinha a sua forma de protestar, mas ele tinha o seu lado católico, não podemos ignorar. E surge então aí a igreja luterana. E Lutero começa a criar uma igreja que ele ainda usava a cruz, por isso que você vê a igreja luterana, usa a cruz. Ele tinha uns trejeitos da igreja católica romana, porque Lutero saiu de lá, ele era um padre. E Lutero se casa e tem a vida dele e tal. E então começa a se difundir um novo cristianismo a partir de Lutero, protestante, que é a igreja protestante que somos nós. E Lutero começa a analisar a Bíblia e começou a se afastar de tudo que a igreja romana fazia de errado. Os ídolos, as imagens, as adoração, porque Lutero então tinha nas mãos a Bíblia. Até então a igreja católica sempre tirou a Bíblia. Lembra que as pessoas não tinham acesso à Bíblia, ninguém lia a Bíblia. Então, se falava que era para confessar, todo mundo confessava. Se falava que era para fazer, todo mundo fazia. Ok? Então, a igreja romana veio ditando as regras. Quando a igreja cristã, por intermédio do imperador Constantino, se tornou a religião principal, uma religião realmente aceita, então a igreja romana criou o poder. Então, qual é o conceito da igreja romana? Então, quando nasce, batiza, porque você já define a religião, batiza. Por que a igreja romana batiza a criança? Já define a religião. E para casar, traz para casar aqui, que é para definir que a vida tem que ser aqui. E quando morre, a extrema unção, para mostrar que até para encaminhar para o céu, tem que ser por aqui. Então a igreja romana amarrou. E Lutero tinha também isso na vida dele. Então, começou a surgir, ao longo dos séculos, trazido pela igreja romana, a questão do batismo. E as igrejas começaram a dizer, não, o católico batiza a criança, o adulto tem que batizar, nós vamos batizar o adulto. E há uma grande confusão no meio evangélico. Tem o batismo que é por aspersão. Você vai jogar um pouquinho de água como a igreja romana. Algumas igrejas evangélicas, quando vai batizar, joga a aguinha, está batizado. Outras é por imersão. Então você vai levar a pessoa num batistério e vai imergir da morte para a vida. E outras igrejas dizem que não pode ser no batistério, tem que ser no rio. E outras dizem que não tem que ser no rio mais, tem que levar para o Rio Jordão, lá em Israel, e tem que ser feito lá, senão não vale. E uma pessoa se batiza numa igreja, vai para outra e diz, não, o batismo de lá não serve aqui, porque lá não. Se você tivesse morrido lá, você ia para o inferno, porque o batismo certo é daqui. E virou-se uma grande confusão. Afinal, o batismo nas águas é o caminho para o céu? Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Diz que quem encaminha o homem para o céu é Jesus. Nós aprendemos aqui que nós somos predestinados. Então, há uma grande confusão e as pessoas não sabem definir isso e dizem que quem não batiza é seita, quem não batiza está errado, porque se não batizar vai para o inferno. Então, vamos aprender o que é batismo. O batismo começou numa tribo chamada tribo dos essênios. Vamos entrar primeiro no que é o judeu. Cada judeu tem uma tribo. Eu não estou falando da tribo de Dan, de Rubim, Judá, Naftali, não essas tribos. Mas dentro do judaísmo, cada tribo tinha o seu costume. E algumas tribos descendiam outras tribos. Só para você entender mais ou menos funciona assim. Lá no sul do país, o gaúcho te bate,
O gaúcho gosta de usar aquela bombate, aquela roupa, não é isso? E gosta e tem o hábito de tomar chimarrão. Ah, bate um chimarrão. Não é assim que o gaúcho fala? Você vai para Minas, o meu, como é um queijinho. Ele tem um costume. Você vai para a Bahia, meu rei, quero uma rede preguiçosa para deitar. Não é assim? Cada um tem o seu costume, tem o seu... E lá naquelas tribos, cada tribo tinha o seu costume. João Batista descendia de uma tribo chamada tribo dos essênios. Para quem não sabe, João Batista era primo de Jesus. Ele era primo de Jesus. E Jesus também descendia da mesma tribo de João Batista. Então eles pertenciam à mesma tribo. E a única tribo de Israel, a única tribo, como aqui no nosso país, o único estado que o povo gosta de chimarrão e toma chimarrão é no sul, são os gaúchos. A única tribo que batizava para demonstrar o arrependimento dos seus pecados era esta tribo que Jesus e João Batista pertencia. Nenhuma outra tribo batizava nas águas, só a tribo de Jesus, só a tribo dos essênios. Nenhuma outra tribo batizava. Pastor, como que nós afirmamos isso? Porque você vê isso biblicamente e foram encontrados manuscritos no Mar Morto. E esses manuscritos do Mar Morto diz que havia uma tribo chamada Essênios que era a única que batizava. Você não vê mais ninguém na Bíblia falando de batismo, a não ser João Batista. Então, porque se nós acharmos que é o batismo nas águas que leva a pessoa para o céu, então Moisés foi para o inferno, Isaías foi para o inferno, Davi foi para o inferno, Daniel foi para o inferno, Abraão foi para o inferno, e todos os grandes homens que a Bíblia Sagrada narram, inclusive, os grandes heróis da Bíblia de todos os tempos e os grandes profetas de todos os tempos. Porque nenhum desses homens passaram por batismos nas águas. Porque eles não pertenciam à tribo dos essênios. Você vê a Bíblia narrando, em algum momento, o batismo do profeta Isaías? Você vê em algum momento na história da Bíblia Sagrada, o momento fatídico, o grande momento em que Moisés foi batizado? Não se encontra. Então, na verdade, o que é o batismo? O batismo é um ritual, uma cerimônia judaica que demonstrava publicamente a Deus o arrependimento. Pastor, e as outras tribos o que faziam? As outras tribos sacrificavam animais. Algumas tribos sacrificavam um cordeiro. Outras tribos faziam uma expiação de pecado, pagavam o seu pecado levando uma oferta a Deus. E você percebe que cada uma daquelas tribos, das 12 tribos, tinha uma forma de acertar, de dizer, Senhor, nós estamos arrependidos. Mais uma coisa, isto não era feito por intermédio de todos os homens. Por exemplo, quando alguém pecava, o sacerdote era responsável de pegar aquele sacrifício, levar o sacrifício até o altar, ao Santo dos Santos, lugar sagrado. Só podia entrar lá o sacerdote, e o sacerdote apresentava alguns, dos pecados daquelas pessoas, dizendo, essas pessoas se arrependeram, trouxeram estas ofertas, estão aqui as ofertas para o arrependimento. Todo o ano isto era feito novamente. Para quem não sabe, na tribo de Jesus que é da tribo de Judá, e na tribo de Judá tinha uma linha que era os essênios, que tinham algumas práticas, porque dentro de cada tribo as pessoas tinham os seus hábitos, a sua forma de ser. Então, Jesus, que era da tribo dos essênios, João Batista não batizava as pessoas uma vez e nunca mais batizava na vida. Se temos que seguir o batismo de João Batista para arrependimento, teríamos que batizar as pessoas todos os anos. E não é isso que a igreja cristã faz, batiza uma vez só e não batiza mais. Então, o batismo era para a remissão de pecados. Não era para dizer que a pessoa ia para o céu, era para a salvação.
nunca João Batista disse que o batismo era para remissão de pecados. Amém? Então vamos mergulhar aqui um pouquinho no estudo para você entender. Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da... A Bíblia diz, isto é Bíblia, estou com a Bíblia aberta, você está com a sua, está aí, você pode conferir. A Bíblia diz que no momento em que nós ouvimos a palavra, o diácono Rogério disse aqui, você ouve, no momento que você ouve, você recebe o dom da fé para crer, no momento em que você crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tendo nele também crido, fostes selados. Selado significa batizado, selado, amarrado, guardado, garantido. Você recebeu o Santo Espírito da promessa. Aquele que ele prometeu que andaria com você todos os dias da sua vida. Quem está entendendo? Então, vamos entender aqui o significado. Então, através desse estudo, veremos que cada crente que nasceu de novo, Jesus, como seu Salvador, está selado, tal. Vamos começar entendendo qual o significado do batismo nas águas. Era um ritual judaico da tribo dos essênios, eu já falei, né? Olha, essa tribo era a única tribo de Israel que tinha o hábito de demonstrar o seu arrependimento batizando com água. Isso acontecia várias vezes com uma mesma pessoa. Anualmente era feito esse batismo na vida da mesma pessoa para arrependimento dos pecados que ele havia cometido naquele ano. Em nenhum momento João Batista fala que o batismo era para a salvação e para receber o Espírito Santo, e sim que era a forma pública de arrependimento. Então, João Batista deixou claro. Por que as pessoas confundem, pastor? Porque quando Jesus se batizou, ora, Jesus era Deus. Eis que o céu se abre e vem algo na forma de uma pomba, não é uma pombinha, algo que eles não souberam descrever o que era, uma luz brilhando, uma luz que brilhava sobre Jesus, e eles disseram, é o Espírito Santo. E aí as igrejas começaram a dizer, quando você batiza, aí você recebe o Espírito Santo. Tudo errado, não tem nada a ver. João Batista nunca disse que batismo era para salvação. Bíblia aberta, Mateus 3, versículo 11. Vamos lá, para não ficar nas minhas palavras. Olha o que João Batista diz. Eu vos batizo com água para... Mas não é para salvação? É só para demonstrar que estava arrependido do pecado. Arrependimento. Mas olha o que ele diz. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, ele vos batizará com... E com? Qual que é o batismo de Jesus? Espírito Santo e fogo. Guarda isso aí que você vai precisar disso para o estudo. Qual o batismo de Jesus? João Batista disse, aquele que vem depois de mim, cujas sandálias não sou digno de carregar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com... O batismo de Jesus qual é? Espírito Santo. Espírito Santo e fogo. O Espírito Santo. Então, dentro de cada tribo, né, como algumas famílias têm os seus costumes, ou seja, cada tribo tenha o seu costume. Vou dar um exemplo da tribo de Sansão. Lembra que a mãe de Sansão, quando Sansão nasceu, foi feito com Sansão o voto do nazireu ou nazireado. Quem lembra disso? A mãe de Sansão fez um voto. Então cada tribo tinha uma forma de viver. Dentro de cada tribo, cada um tinha uma forma de ser. E aí, a família de Sansão fez o voto do nazireu, do nazireado, que nunca ia passar a navalha no cabelo de Sansão e aquilo lhe daria grande poder. Lembra? Então, só para você entender, porque senão parece até que é uma mandinga, né? Deixa o cabelo crescer, isso é promessa? O que é isso? Não. É porque dentro de cada tribo as pessoas tinham o seu costume. E a tribo de João Batista tinha o costume de batizar nas águas para arrependimento. Uma única tribo batizava no cumprimento da lei. Pastor, por que Jesus se batizou? Por que Jesus não pagou então um voto? Porque Jesus pertencia a esta tribo dos essênios. Porque Jesus pertencia a esta tribo. E por Jesus pertencer a esta tribo, ele tinha que cumprir toda a lei. E a tribo de Jesus dizia que para demonstrar arrependimento tinha que passar pelas águas. Veja só, o batismo nas águas é para quem pecou. Jesus pecou? Jesus cometeu algum pecado?
Por que Jesus se batizou então? Para cumprir a lei. Porque ele só poderia colocar um fim à lei se ele cumprisse toda a lei. A Bíblia diz, o fim da lei é para a justiça de todo aquele que nele crê. Então, para Jesus cumprir a lei, ele por fim a lei, ele teria que cumprir. Só por isso Jesus se batizou. 1 de João 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O batismo nas águas era para dizer que ele estava arrependido. O batismo das águas não tirava o pecado. Só aplacava o pecado, só demonstrava que ele estava arrependido e no ano seguinte teria que batizar de novo. Porque se o batismo nas águas salvasse, cá para nós, para que Jesus? Eu batizo, acabou, meu nego. Eu vou lá, batizo nas águas, para que Jesus? O batismo das águas não tira o pecado. O que tem de gente que vai lá, batiza nas águas, sai, a pessoa sai roubando, mentindo, fazendo tudo errado do mesmo jeito. O batismo das águas não muda ninguém. Tem gente que já se batizou 50 vezes e está pior do que antes. Está pior do que... Então, a água não lava ninguém. Se não tiver um sabãozinho, nem sujeira tira. Então, veja o que João Batista disse. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira. Qual é o único capaz de tirar o pecado do mundo e tirou o pecado do mundo morrendo na cruz? Foi Jesus. Foi Jesus. Então, o único capaz de tirar o pecado é Jesus. Olha o que diz aqui embaixo. João disse: Senhor, eu não vou mais precisar confessar pecados. Eu não vou mais precisar mergulhar vocês no rio. Porque este é o Cordeiro de Deus que vai tirar todo o pecado pelo seu sangue. Foi o que João disse. Eu não vou mais pôr vocês em tanque de água. Não vou mais pôr vocês no Rio Jordão. Não. Eu não preciso seguir este ritual judaico. Porque o sangue de Jesus vai lavar vocês. Então ele tira o pecado ou as águas que tiram o pecado? Amados, vamos aqui pensar. Vamos pensar. O que tira o pecado? Água ou o sangue e a morte de Jesus na cruz? É o sangue e a morte de Jesus na cruz. O que tira o pecado é o sangue. Porque se eu pegar uma pessoa aqui, porque olha o que as pessoas estão fazendo. Não, batizou nas águas, aí vai ser salvo, não tem possibilidade. Aí eu pego a pessoa, trago aqui na igreja, falo para ela da palavra, taca ela nas águas. Só, meu irmão, está aqui, ó. Agora você vai para o céu. Você vai para o céu. Se não é um eleito de Deus, não vai para lugar nenhum, não vai para o céu nunca. E aliás, e se a pessoa não ouvir a verdade, a palavra para libertar e transformar, não tem batismo nas águas que faz a pessoa andar direito nessa terra. Pelo contrário, tem um monte de gente que já se batizou nas águas. E olha, é pior do que muita gente que não conhece Jesus. Então não é o batismo nas águas que muda ninguém. O que muda é o sangue de Jesus. Olha só, quantos batismos existem, pastor? Vamos entender. Veja o que a Bíblia diz em em Efésios 4, versículo 5. Efésios 4, 5. Há um só Senhor. Há quantos senhores? Um. Há uma só fé, o diácono Rogério acabou de falar. Qual que é a fé? Dom. Um só? Quantos batismos existem? A Bíblia Sagrada, no Novo Pacto, depois que Jesus morreu e ressuscitou, a Bíblia Sagrada diz que há um só batismo. Agora cabe a você escolher. É o das águas ou do Espírito? É óbvio que é do Espírito. Se a Bíblia diz que é, porque a Bíblia teria que dizer, há uma só fé, um só Senhor e há dois batismos, o das águas e o do Espírito. Agora tem gente que diz, não, um completa o outro. Não, isso não existe. Como diria o padre Quevedo, não existe a menor possibilidade. Um completa o outro. Não, porque o das águas é que depois recebe o Espírito. A igreja evangélica diz isso. Se você quer receber o Espírito Santo, primeiro você batiza nas águas, aí depois você vai receber o Espírito Santo. E tem que falar em línguas. Quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Quem disse isso? Pastor, tem gente que não fala em língua na igreja, não tem o Espírito Santo. Quem disse isso? Amado, os dons é dado a cada um, segundo melhor lhe parecer. Não é porque a pessoa não fala em línguas que ela não tem o Espírito Santo de Deus. Quem disse isso? Isso são todas aberrações. Vou dizer uma coisa para você. Lembra no dia de Pentecostes? Haviam todos os tipos de pessoas.
de todas as nacionalidades. Se só a tribo dos essênios batizava, e tinha gente de tudo quanto era lugar, quando eles receberam o Espírito, começaram cada um a falar na sua língua, da sua pátria, começaram a falar em línguas, e aí as pessoas confundem que para ter o Espírito tem que falar em línguas. Né? É uma confusão que as pessoas não sabem discernir. Então, aquelas pessoas nunca haviam se batizado e começaram a falar em línguas. Nunca souberam o que é passar pelas águas e falaram em línguas. O que acontece é que as pessoas estão humanizando Deus. As pessoas não têm conhecimento bíblico e teológico e dizem que se não passar pelas águas, isso é coisa da igreja católica, amados. Isso é coisa da igreja católica. Que se, é pagão, é pagãozinho, tem que batizar esse menino, é pagão, seu filho é pagão. Isso é coisa da igreja católica. Vai virar lobisomem na lua nova, isso é pagão. Se morrer pagão, vai para o inferno, não é assim? Isso, menino vai morrer pagãozinho, vai para o inferno. Se mamãe me levou com 12 anos, se eu tenho uma foto minha, 12 anos com uma vela, e o padre disse, não dá para pegar esse menino, dona. Subiram 3, me viraram de ponta cabeça e tacou água em mim, com 12 anos. Se eu tivesse morrido antes dos 12, eu ia para o inferno. Era pagão. Olha como as coisas são. Diga, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Qual? O de João ou do Espírito Santo? Olha só, Atos 1, versículo 5. Porque João, na verdade, batizou com água. João batizou com o quê? Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois. Olha o que a Bíblia nos diz aqui. João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Atos 11, versículo 13 e 14. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar a Simão por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás, te dirá palavras mediante as quais serás, das quais serás salvo tu e toda a tua. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito. O que a palavra está dizendo aqui? Olha, e ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera, envia a Jope, manda chamar a Simão por sobrenome Pedro. Olha, manda buscar João, porque João vai começar a falar umas coisas para vocês. Vai começar a falar umas coisas de Jesus, que quando vocês começarem a ouvir, você e a sua casa vai ser salvo. Por que ele diz, manda chamar João? Porque João quando vier aqui, pôr você no tanque de água, te batizar nas águas, você e sua família vai ser salvo. Não. Manda chamar João, porque quando João começar a pregar a palavra, quando a verdade entrar, a verdade vai libertar, você vai receber o dom da fé, você vai reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, aí você vai ser salvo. A salvação é assim, amados. Não é por águas. Eu vou te mostrar aqui. Jesus mesmo mostrando isso publicamente. Na maior obra de Jesus, ele mostrou que as águas não salvavam ninguém. Vou te mostrar, Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados, selado é batizado, com Espírito, com Santo Espírito Quando você ouve a palavra e você crê na palavra, você é salvo. Efésios 2:8. Porque pela graça sois, mediante isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém. Um monte de gente se gloria. Você é batizado nessa coisa? Não por obras. Não por obras para que ninguém se glorie, porque eu sou batizado. Se eu estava um dia num ônibus, eu garoto, 16, 17 anos, estou dentro do ônibus, tinha voltado de um acampamento de carnaval, está mais de 20 anos, estou lá, sentadinho, aí veio um presbítero da igreja, grandão, ele disse, bateu, jovem. Eu disse, oi, gostou de tudo que viu? Disse, muito demais, esta comida então. E ele disse, jovem, tu és batizado nas águas? Eu disse, não, ainda não. Você sabia que se esse ônibus batesse, se você morresse, você ia para o inferno, jovem? Eu disse, moço, pelo amor de Deus, para o ônibus e me batiza.
O cara já ia me mandar para o inferno, meu. Porque as pessoas falam assim. Estão humanizando aquilo que é divino. A salvação, diz a Bíblia, se dá por graça, não por obras. Um ritual de batismo, não é. Olha, 1 Coríntios 1,17. Porque não me enviou Cristo para... então o apóstolo Paulo, está aqui. O homem que foi ao terceiro céus. Teve problema, como diz o diácono Rogério, para trocar habilitação, trocar não sei o quê, deu uma confusão danada. Foi ao terceiro céu. E ele volta e ele diz, não, ele volta do céu, porque não me enviou Cristo para... Então está tudo errado. Está tudo errado, porque não foi enviado para batizar. Mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não anule a cruz. Meu irmão, aqui não é sabedoria de palavra. A igreja da incircuncisão, a igreja do novo pacto, não tem chamado para batizar. Tem chamado para pregar o evangelho, não com sabedoria humana. Amém? Porque isso anula a cruz de Cristo. A Bíblia diz que Cristo levou os nossos pecados. E muitos pregadores dizem que não, que o pecado tem que ser tirado na água. A Bíblia diz que eis o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, dos seus filhos. Jesus tirou o pecado. Ele disse que na cruz do Calvário, ele venceu a morte, ele derrotou o inimigo, aquilo que pesava contra nós, que era o pecado, ele anulou, ele cancelou o escrito de dívida. Nós tínhamos uma dívida que conquistamos com Adão e Eva. Ele disse que cancelou a dívida do pecado, anulou o pecado. Aí agora o pregador diz que não, nós temos pecado e temos que lavar no tanque do batismo. Meu irmão, você não é pecador. Aquele que diz que não peca é mentiroso, mas você não é pecador. Se você fosse pecador, você não ia para o céu. O teu espírito é perfeito. A obra da regeneração já foi feita no teu espírito para a vida inteira, eternamente. Diga, eu não sou pecador. Você não é pecador. Aquele que eventualmente pecar, aquele que peca, nós pecamos, temos uma carne. Agora, a essência nossa espiritual, ela não pode mais pecar. Você tem um espírito perfeito. Diga, eu tenho um espírito. Digo, meu espírito é santo. Olha só, Mateus 3, versículo 11. Eu vos batizo com água, ele deixou bem claro, né? Para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim, mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de lavar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com... O batismo nas águas era para os judeus da tribo dos essênios. Nós não somos judeus e não temos que cumprir este ritual da lei. Porque se eu tiver que cumprir este ritual da lei, eu tenho que cumprir todos os outros. Por exemplo, um dos rituais da lei é que quando o primogênito de uma família nasce, você tem que fazer aquela oração, aquela circuncisão, assim, né? Do crepúcio. Prepúcio. Seria como se diz nos dias de hoje? Oração de... fimose. Tirar a fimose. O quê? Não, vasectomia não é fimose. A fimose, tem que fazer a fimose. Quer outro ritual? Você não pode comer carne de porco, nego. Aquela feijoadinha? Não pode. Quer outro ritual da lei? Tu queres? Está todo mundo errado aqui. Você trabalha de sábado. E aí? Porque se é para viver a lei, vamos viver a lei toda. Se é para viver a lei, vamos viver a lei toda. Nós vamos começar a pôr a coisa em ordem aqui. Porque se é para viver a lei, vamos viver a lei toda. Ok? Então ninguém quer. E não é para nós. Nós não somos judeus, gente. Nós não temos nada a ver com judeus. Nós somos gentios predestinados. O ramo que foi enxertado. Nós não temos nada a ver. Então nós não temos que querer. Imagina, senão vou ter que pregar aqui com queipar na cabeça, vou ter que vir aqui com uma roupa, vou ter que pôr um barbão. Eu não sou judeu. Eu não sou judeu, você não é judeu. Você é cristão, você é gentil predestinado. Você está compreendendo a diferença? Então, isso era um ritual judaico. As pessoas estão querendo trazer os rituais dos judeus para viver aqui. E é uma mistura na obra de Deus, porque não conhece a Bíblia. Por falta de conhecimento bíblico e teológico. Vamos avançar aqui. Olha só o que a Bíblia diz. Não anulo a graça de Deus. Pois se a justiça é mediante a lei, ou seja, o batismo, segue que se morreu Cristo,
Meu irmão, se a justiça, para eu ser justificado, eu tenho que passar pelo batismo das águas, Jesus morreu em vão. Espera aí. Se a justiça é pelas águas, Jesus morreu em vão. Não faz sentido isso, igreja. Não faz sentido. Ó, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é para a justiça de todo aquele que, digo, o fim da lei é Cristo. Paulo diz, eu não fui chamado para batizar, eu fui chamado para pregar. Então, o que a igreja de Cristo tem feito na face da terra? Está anulando a cruz de Cristo. Então, quando eu digo assim, olha só, você tem que se batizar, eu estou dizendo, olha, não importa o que Jesus fez. Porque se para eu demonstrar que eu vou para o céu, eu tenho que batizar, então eu estou anulando a cruz de Cristo. Estou dizendo, não valeu de nada, aquilo ali é bobagem. Foi lá na cruz, lá, levou uns tapinha, 40 chibatadas menos 1, e tá, isso é bobagem. Sabe por que era 40 menos 1? 39? Porque se fechasse um ciclo, não podia bater de novo. Isso é a lei. A lei diz, se você levar 40 chicotadas, você não pode mais apanhar de ninguém. Sabia? Isso é a lei. Então ele dizia, 40 menos 1, 39. Porque você recebia um ciclo de 39, você podia apanhar mais 39 de novo. Isso é a lei. A lei era olho por olho, dente por dente. Roubou? Mata. Tirou o que é teu, tira o que é dele. Corta a mão, corta o braço. Era olho por olho, dente por dente. Isso é a lei. Isso é para nós. Você vê nesses países como é até hoje. Roubou, põe no paredão, fuzila. Isso é a lei, estão seguindo a lei. Ainda paga bala, a família paga bala. Você está rindo? A família paga bala. Toda despesa do funeral, a família paga. Isso é a lei. Nós não somos judeus. Mas nós estamos debaixo da graça. A nós foi revelado a graça, amados. Onde é que eu estava aqui que eu já até me perdi? Vamos aqui. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Agora, Hebreus 6, versículo 1. Olha o que tem de gente que rasga a Bíblia. Tem pastor que corta isto aqui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é. O que o apóstolo Paulo, a Bíblia Sagrada diz? Põe de parte, sabe? Põe de parte, põe de lado, deixa fora da tua vida. Hebreus 6, versículo 1 a 3. Agora vamos ler tudo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do Qual que é a base do arrependimento? Batismo nas águas. Eu vos batizo com água para arrependimento. Qual que era a base? A base do arrependimento, para eles, era o batismo nas águas. Eu vos batizo com água para arrependimento. Qual era? Para outras tribos era o sacrifício de animais, de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de... O que a Bíblia diz? Põe de parte, deixa de lado, tira. E da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Põe de parte, tira. A Bíblia diz, não fala mais sobre isso, não toca mais nisso. Não é isso. Olha, o que nos importa agora é Jesus. Meu irmão, eu vou querer saber de batismo se eu tenho Jesus? Eu vou ficar querendo saber de água se eu tenho Jesus? Eu vou querer ficar sabendo da salada se eu já estou no prato principal? Sabe, é isso. Gálatas 2, versículo 21. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Amado, se eu tenho que voltar a jejuar, se eu tenho que vigiliar, se eu tenho que ir para o deserto do Saara, para me encontrar com um demônio para ser tentado, Cristo morreu em vão. Se eu tenho que ficar subindo o monte, pagando preço, fazendo vigília, campanha disso, campanha daquilo, Cristo morreu em vão. Se para eu receber uma bênção, para eu ser curado, eu tenho que pagar um preço, pagar um voto, pagar uma fitinha, subir o monte, Cristo morreu em vão. Mas por que eu preciso de Jesus? Então faço eu, meu. Se para eu alcançar uma bênção, eu tenho que subir no monte, para que Jesus? Subo eu no monte e vou alcançar minha bênção. Se para eu ir para o céu, eu tenho que entrar num tanque de água e me tacar água lá e me levantar, então para que Jesus? Espera aí, estão confundindo as coisas. O principal na igreja romana não é Jesus, não se fala de Jesus. Isso foi herdado pela igreja cristã, da igreja romana, da igreja católica apostólica romana. Você vê algum sermão falando de Jesus?
só fala de Maria, 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 santo isso, santo aquilo, santo isso, santo aquilo, é batismo, é isso, aqui não se fala de Jesus. Jesus é a figura secundária. Para nós, a primeira pessoa dentro desta igreja é Jesus Cristo. Ele é o primeiro e único. Você está compreendendo? Vamos seguir aqui, eu tenho que te mostrar mais. Olha só, Romanos 6, versículo 3. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua... Qual que é o batismo de Jesus que eu falei para você guardar? No Espírito. Nós somos batizados, não está falando nas águas, batizados em Jesus quando? Na sua... Por que na sua morte? Porque quando ele morreu, estava tudo consumado. O preço foi pago, tudo já foi consumado na cruz. A partir daquele momento, nós fomos batizados na sua morte, amados. Quando Jesus ressuscitou, meu irmão, nós ressuscitamos juntamente com ele. Nós também, quando Jesus morreu, nós estávamos mortos. Quando Jesus ressuscitou, nós ressuscitamos juntamente com ele. A obra foi completa, foi tudo consumado na cruz do Calvário. Segundo aos Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio do batismo nas águas. É isso? Que reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Não fica imputando culpa, vai batizar. E nos confiou a palavra da... Ele já nos reconciliou com ele. Olha Tito 1,14. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos desviados da... Mas não se preocupe com fábulas judaicas, você não é judeu. Lucas 23, 39 a 43. Nós vamos falar aqui, antes de eu entrar aqui, vou falar antes de entrar no versículo, deixa eu te falar. Sabe qual é o maior exemplo, claro, que o batismo das águas não salva? Vou te mostrar agora Jesus dando esse exemplo. Lembra que Jesus estava na cruz, havia um bandido do seu lado e um bandido do outro lado. Seguramente um homem que viveu a vida toda no crime, ao ponto, a pior morte que existia naquela época era a morte de cruz. Você veja que os homens sentenciavam a morte, isso é a lei mandava matar. E Jesus estava com uma sentença de morte, ao lado dele um bandido com uma sentença de morte e um outro bandido com uma sentença de morte. Um começou a zombar de Jesus, começou a tirar o barato. Ei, sai daí, salva você mesmo e a nós. Aí o outro, ouvindo isso, disse, espera aí, cara. Nós estamos aqui porque nós erramos. Ele assume. Primeiro momento, reconheceu o erro. Ele disse, nós erramos. Mas nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso, do Filho de Deus. Ele não é para estar aqui, nós éramos para estar. Ele se arrependeu. Ele reconheceu a figura de Jesus naquela cruz. Ele reconheceu Jesus naquela cruz, amados. E aí Jesus volta para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Isto é o amor e a graça de Deus. Se fossem os pastores que eu conheço, diria, cara, se tu descer desta cruz e se batizar, tu vai para o céu. Mas se tu não batizar, cara, tu tá lascado. Se fossem os pastores que eu conheço nos dias de hoje, iriam dizer o seguinte, arrependeu tarde, desgraçado. Mas Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabe por quê? Porque Ele é amor. Ele não condiciona o amor dele à água. E a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O quê? Era um eleito que estava naquela cruz. E quando é eleito, meu irmão, Deus vai buscar na cruz. Por que estava ali? Por que ele não foi crucificado um dia antes? Porque ele precisava estar do lado de Jesus, primeiro, para demonstrar o amor desse Deus que nós servimos. Vamos ver isso na Bíblia. Um dos malfeitores crucificados, blasfemava contra ele dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro,
repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus? Esse homem reconheceu que Jesus era Deus. Estando sob igual sentença, você não teme a Deus, você está diante de Deus, não teme. Nós estamos na mesma sentença de Deus. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E olha o que ele fala para Jesus. Ele reconhece Jesus, ele diz: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele se arrepende, ele confessa a Jesus. Jesus diz: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amados, Deus não faz acepção de pessoas. Você imagina a pessoa indo para o inferno e vai chegar lá e vai dizer: manda chamar um advogado. Deve ter um monte. Nada contra a doutora Adriana, doutor Rogério, nada contra. Mas deve ter uns lá que acho que vai achar. Vai ter pastor lá também, vai ter lá. Manda chamar um advogado. O quê? Vai ter pastor, vai ter mais pastor do que advogado. Aí, manda chamar um advogado. Aí vem um advogado do diabo. Diz: olha, veja só, ilustríssimo Senhor Deus, eu estou com uma ação contra você porque você fez acepção entre pessoas. Porque na tua palavra você diz que você não faz acepção de pessoas. E este homem estava dirigindo o carro, ele estava com coisa errada, estava com amante, e ele bateu o carro, e ele morreu. O Senhor não deu a ele a chance de passar pelas águas, nem o salvou, e o mandou para o inferno. Imagina o debate. Aí Jesus ia olhar e falar assim: é porque o Senhor está fazendo acepção de pessoas, porque o ladrão da cruz, ele não passou pelas águas. Então, há aí uma jurisprudência. E Jesus ia ter que pegar o cara do inferno e levar para o céu. Jesus não faz acepção de pessoas, amados. Se o ladrão da cruz não passou pelas águas, então o resto da humanidade tem que passar porque os pastores querem? Se Jesus na cruz do Calvário disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, hoje mesmo estarás comigo. Então abriu concessão para ele, agora para... Não, gente, ele estava na cruz, né, gente? Tadinho, ele estava na cruz, né? O outro vai dizer: mas eu estava na UTI, eu estava também não deu. O pastor também não foi me visitar para batizar. Aí vai começar a jogar uma culpa para o outro. O pastor não foi lá em casa. Não tem amor. Eu não sabia. Mas não é isso. Não é isso, Deus é amor. Quando vieres no teu reino, Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no... Amados, Deus não faz acepção. Efésios 6, versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas. Romanos 2, 9 e 11. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, amados. Deus não vê como vê o homem. Hebreus 13, versículo 8. Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para... Ele é o mesmo, ele não muda. Aquele que estava do lado do ladrão na cruz é o mesmo que está conosco, ressuscitado. Salmos 119, 90. A tua fidelidade estende-se de geração em geração, fundaste a terra e ele não muda. Marcos 16, 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será... Em nenhum momento Jesus está falando que é nas águas. Porque ele diz que quando você crê, você é batizado. Em algumas versões diz, quando você crê, você é selado. Lembra que eu li? No momento que você crê, você é selado. No momento que você crê, você é selado. Aqui, o que a Bíblia está dizendo? Está dizendo, quem crer, é quem crer. Quem crer, aí é batizado. Quem crer e for selado, será salvo. Quem, porém, não crê, pode até passar pelas águas, mas já está condenado. Está aqui. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Amados, deixa eu trazer você para cá. Só um pouquinho, um segundinho. Você acha que Deus, em toda a sua glória, tudo que Ele fez... Pensa comigo, pelo amor de Deus, pensa comigo.
Jesus é o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus deixa o céu, vem à terra. Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Quem se fez carne foi Jesus, Jesus é Deus. Ele vem à terra, vem aqui, em forma humana, passa tudo o que ele passou, foi cuspido, chicoteado, foi traído, passou tudo o que passou, foi tentado no deserto, passou, jejuou para que eu e você não precisássemos jejuar, passou por tudo aquilo. Aí vai na cruz, morre, sofreu barbaridade. Segundos antes, Jesus disse, Senhor, passa de mim esse cálice. Não, mas eles não, vim para isso, vou fazer. Você vê que ele estava se entregando numa cruz. Então, tudo isso para deixar na minha e na tua mão, para deixar para mim e para você, se nós vamos para o céu, vamos para o inferno? Peraí, ele morre na cruz, agora ele diz, bom, agora é contigo, negão. Se tu não se batizar, cara, tu vai para o inferno. Será? Peraí, mas com todo respeito, eu não sou Deus, mas acho que seria um grande erro. Sabe por quê? Porque tem um monte de gente aí que nunca ia passar por água, não ia passar por coisa nenhuma. Eu já vi pessoas em hospital, e eu já presenciei isso. No momento do leito de morte, a gente sentar ali e dizer assim, você sabe, está acabando tudo. E a pessoa diz, eu só quero reconhecer Jesus como o Senhor da minha vida. Eu já passei por isso com pessoa em hospital. Eu tive uma senhora um dia, morrendo. Eu disse, a senhora quer reconhecer Jesus? Ela disse, eu preciso reconhecer Jesus. Você imagina se Deus vai mandar uma filha para o inferno porque eu não taquei água nela? Deixar na mão do homem, o homem ia pôr tudo a perder. Deixar para mim e para você resolver, nós íamos pôr tudo a perder. Nós íamos ficar nesta briga, confusão, é por aspersão, por imersão, é no rio, é no tanque, é na água, é na piscina, pode, não pode. Ia dar confusão. Qual seria o certo? Qual é o certo, afinal? Então Deus não deixou para o homem decidir, ele decidiu na cruz. Ele disse, quem vai fazer sou eu. Eu vou resolver tudo na cruz, porque eu sei que eu não vou voltar atrás, eu sou o mesmo ontem, hoje serei para sempre. Eu aqui vou resolver esta parada. Porque senão, se fosse para Deus deixar na mão do homem, ele não tinha morrido, ele deixava para a gente ir tentando, aí vai tentando, um dia talvez dê. Deus não deixou para mim e para você. Ele fez por mim e por você naquela cruz. Não podemos humanizar a Deus. Não podemos zombar de Deus, não podemos, sabe, esta coisa ridícula que está na igreja evangélica hoje. As pessoas mandando o povo para o inferno, mandando para o céu. Hoje quem decide quem vai para o inferno e para o céu é um pastor. Quando isso? Gente, isso é brincadeira. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Não podemos fazer isso, amados. Louvado seja Deus. Atos 2:38. São versículos que as pessoas interpretam errado. Vamos entender aqui. Atos 2:38. Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos e recebereis o dom do Espírito Santo. O que Pedro está falando aqui? Esse mesmo Pedro que mandaram chamar, que quando ele pregasse a pessoa ia ser salva, lembra? Um pouquinho antes ali em Atos, chama Pedro, chama Simão por sobre... Pedro, chama ele aqui, porque quando ele pregar, vocês vão ser salvos. Eles vão estar ali. E Pedro está ali pregando. Olha, arrependei-vos cada um de vós. E quando você se arrepende, reconhece e seja batizado em nome de Jesus. Em que momento Pedro falou que é nas águas? Em que momento Deus mandou descer no tanque batismal? Para a remissão, para tirar os seus pecados. Quando você se arrepende, você se redime. Quando você reconhece, você se redime com Deus. Qual é o batismo de Jesus? Pedro falou, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de... Qual era o batismo de Jesus? O de João era nas águas, Jesus era no Espírito. 1 de Pedro 3:21. O qual, olha, aí ele explica mais adiante, 1 de Pedro, apóstolo, revelação da graça, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, ou seja, água, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus. Olha Pedro reconhecendo que o que salva não é pela remoção, através da nossa carne, de um batismo, mas sim através de uma boa consciência para com Deus. Atos 16:29.
Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Olha, o carcereiro, as cadeias se abriram, eles começaram a orar, louvar a Deus, as cadeias se abriram, o carcereiro ficou lá com medo. Aí os carcereiros vieram para Paulo e para Silas e disseram: Paulo e Silas, o que eu devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás tu e tua. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele. Aí as pessoas, está vendo, pastor? Foi batizado nas águas. Não está falando que foi batizado nas águas. Está dizendo que ele começou a pregar para eles e a seguir foi ele batizado e todos os. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Isso aqui não é batismo de águas, amados. Imagina, aquela hora da noite, vamos arrumar um rio, de noite. Estava lavando os vergões, estava limpando os caras, estavam limpando, fazendo curativo e pregando a palavra, e eles foram batizados porque creram, ele e toda a sua casa. O batismo se dá no momento em que nós cremos em Jesus. Amém? Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. 1 Coríntios 12, 13. Porque em um só Espírito todos fomos, no Espírito, em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todo nos foi dado beber de um só o Espírito Santo de Deus. Paulo faz um chamado para deixar os princípios elementares da doutrina de Cristo, os rudimentos, e caminhar para o que é perfeito. Então, princípios, rudimentos, são estas obras da carne. Há doutrinas superiores e mais profundas do que as doutrinas de Cristo estando na carne e cumprindo a lei. Hebreus 6:1, por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé, ensino de batismo, já li, né? Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois firmes, não submetais de novo ao jugo de escravidão. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo nem entreis em cidades mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa Então, olha, amados, Jesus nos dias da carne, nos dias que Jesus estava cumprindo a lei, ele mandou os judeus pregar para os judeus. Eles não procuram os gentios. Mas para Paulo foi o contrário. Atos 22, 13. Veio procurar-me e pondo-se junto de mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nesta mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade e veres os justos e ouvires a voz da sua própria boca. Porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tem visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome. Como é que foi feito com Paulo? Paulo recebe o batismo, lava os teus pecados, como? Invocando o nome. Segundo aos Coríntios 5,16. E assim que nós daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. Jesus não quer ser conhecido no dia da carne, que ele estava cumprindo a lei. Ele quer ser conhecido agora que é ressuscitado, com todo o poder e autoridade. O Jesus ressuscitado chama os gentios para os gentios. Deus levantou alguém específico para os gentios. Atos 22, 21. Mas ele me disse: vai, porque te enviarei para longe aos gentios. Os rudimentos eram uma sombra do que viria até o tempo da reforma de todas as coisas. Então, comidas, ordenanças, era até o tempo da reforma. Uma vez que Jesus veio e morreu, a reforma foi efetuada. Hebreus 9:10. Os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas, em bebidas e diversas abluções, impostas até o tempo oportuno da reforma. Amado, foi imposto até quando Jesus
promoveu esta reforma nos salvando, nos redimindo para sempre. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém o corpo é de Cristo. Mas isso é tudo sombra. Pois você lê em casa, se alguém tiver alguma dúvida, eu vou estar aqui, eu vou te explicar, nós podemos abrir a Bíblia. Se você tem alguma dúvida que alguém te falou, traga, eu vou com carinho te explicar, não vou estender, porque já são 8h20, nós temos os irmãos que ainda vão voltar para Santos, vão voltar para o Guarujá. Então, eu quero agradecer a todos que vieram, você que veio. Eu acho que dentro do propósito nós conseguimos explicar o máximo possível. Se você tem dúvida, não vá embora com dúvida. Nós vamos tomar um lanche agora, vamos ter comunhão. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Dá uma salva de palmas a Deus. Amém. Olha, esse estudo ele é autoexplicativo. Eu coloquei as explicações embaixo. Depois, com calma, como o presbítero disse, quem revela é o Espírito Santo. Então, você vai depois ver, e você vai estudar isso em casa, você vai ver que o Espírito Santo vai te revelar, vai te mostrar. Só quero te dizer o seguinte: Deus é amor. E a maior prova de amor ele mostrou na cruz do Calvário por mim e por você. Ele demonstrou publicamente, quando ele viu aquele homem, pecador, que disse, lembra de mim, Jesus. Diz, hoje mesmo vai estar comigo no paraíso. Ele é um Deus que perdoa. Lembra a passagem da mulher adúltera? Veio um monte de gente empurrando, batendo na mulher, jogaram ela no chão e disseram, olha, ela pecou. A lei de Moisés manda apedrejar até a morte. A lei manda matar. E tu o que dizes? Jesus disse, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Todo mundo foi indo embora. Ficou Jesus e a mulher que havia adulterado. Aí ele não tinha pecado. Jesus podia ter passado a mão na pedra e digo, filha, a lei manda. Ele disse, filha, vai, não peques mais. Isso é o amor de Deus, amor.